Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Você pode colocar de pé, por favor, para nós termos a palavra? Eu estou imensamente grato a Deus pela minha família estar aí, né? E minha esposa, essa linda mulher que está ali, né? A minha sogra, que eu amo demais, né, irmãos? E hoje eu fiz um baião de 2 para ela. Até o Luiz passou pela bênção lá. Mas tem gente que diz que sogra é ruim, meu irmão. Minha sogra é uma bênção para mim. Amém? Glória a Deus. Eu só sou casado com essa mulher linda por causa da minha sogra. Queridos, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, versículo 43. Deus tem uma palavra para a sua vida. Havia alguns textos que a gente, na nossa fragilidade humana, às vezes nós queremos decidir. Mas essa foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração nesta noite. E certamente Deus ele falará as nossas vidas. Lucas capítulo 8, versículo 43. Eu vou pedir uma água, mas quente mesmo, gelada, 8,43. Todos acharam? Amém. Diz assim: certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos, diga 12 anos, e gastara com os médicos tudo que tinha, diga gastou tudo que tinha, e ninguém pôde curar. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a sua hemorragia. 45 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e tu perguntas: quem tocou em mim? E disse Jesus: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Então, vendo ele a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se temendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo porque havia tocado nele, e logo ela fora curada. Diga assim: logo ela fora curada. Vire para quem está ao seu lado assim, diga: meu irmão, Deus quer curar algo na sua vida nesta noite. E eu entendo, irmãos, que todos nós precisamos ser curados de alguma coisa. Né? Infeliz daquele cristão que diz que ele não precisa ser curado. Né? Porque se eu estou aqui, meu irmão, porque eu preciso ser curado. Né? Se você veio aqui nessa noite, é porque você precisa ser curado. Né? E Jesus, meu irmão, ele não está nem aí para qual a tua enfermidade. O que ele quer fazer é curar a sua vida. Talvez as pessoas que estejam aqui precisam ser curadas das emoções. Né? Dizem, irmãos, que a doença do século são as emoções. Talvez algumas pessoas precisam ser curadas de seus sentimentos. Outras, talvez, como os irmãos vieram aqui, precisam ser curadas da sua vida física. Mas certamente, irmãos, todos nós que estamos aqui, né, sem tirar e sem colocar, precisamos de algum tipo de cura na nossa vida nessa noite. E certamente, irmãos, o maior e melhor amigo que você e eu podemos ter, ele está nesta casa, nesta noite, para curar a sua vida. Você crê nisso, querido? Coloque sua Bíblia no banco. Vou pedir o nosso amado presbítero que ore mais uma vez ao Senhor, para que Deus ele fale tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Amém. E não aquilo que nós queremos ouvir. Curva sua cabeça. Glória a Deus. Amado Deus, sua palavra foi dita aqui no púlpito da sua igreja, meu Deus. Sei que tem vidas aqui, Deus, que precisa ser alcançada pelo Senhor. Pessoas que estão lutando, ó Deus da glória, para ser alcançados, Senhor, e há uma transformação em suas vidas. Essa palavra hoje que foi dita aqui, Senhor, que venha em encontro do nosso coração, que ela venha agir, Senhor, dentro de nós, para tirar, Senhor, as limitações que existem em nós, meu Pai. Usa, Senhor, seu servo, o pastor Marcos, para acrescentar, Senhor, aquilo que o Espírito Santo revelou a ele, para que a igreja do Senhor seja sarada, a igreja do Senhor seja sarada, que aquele que entrou aqui, Senhor, com alguma perturbação ou algo na vida dele,
que esteja impedindo o Senhor dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, que possa, Senhor, ao término dessa mensagem, ó Deus, poder falar, Senhor, como o apóstolo Paulo falou, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. Tome o seu assento. Queridos, essa mulher que nós lemos sobre ela aqui, ela é uma metáfora de todos nós. Pelo simples fato que a Bíblia diz que ela está ferida. Diga para quem está ao seu lado assim: ela está ferida. E talvez aqui nessa noite, meu irmão, no culto do amigo, possa ser que existam pessoas que estejam feridas. Feridas pela vida, feridas pelas circunstâncias da vida, feridas pelas dores, feridas por pessoas ruins, feridas por pessoas chatas, meu irmão. Porque tem gente que é chata. É verdade. Você conhece algum chato na sua família? Irmãos, tem gente que é chata. Quando está calor, pastor, porque está muito quente. Aí quando está, pastor, porque está muito... Irmãos, tem gente que é chata. E às vezes, irmãos, pessoas chatas, a sua chatice acaba ferindo a gente. Aqui também está uma mulher, irmãos, que é uma mulher evitada. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela, por ter aquele tipo de enfermidade, ela era uma mulher evitada. Pergunte a alguém que está ao seu lado, meu irmão, você conhece alguém que é evitado? As pessoas, irmãos, algumas vezes, você sabia que elas tratam a gente como se nós fôssemos invisíveis. Hoje eu fui levar o meu neto lá com o meu genro, e na rua que eu moro o pessoal bota carro de dois lados, de forma que quando um está indo, o outro tem que voltar de ré para quem está indo poder sair. Mas aí, meu irmão, a pessoa não diz nem obrigado. Você que mora em prédio aí, você abre a porta do elevador às vezes para a pessoa, né? Você faz com toda educação, a pessoa passa, quase te atropela, não lhe dá bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, né? Aquela mulher, irmãos, ela tem uma enfermidade que é considerada imunda, porque tudo que ela toca, a lei dizia que ela se tornava imunda. Ela não pode entrar no templo. Aquela mulher, ela também não pode frequentar lugares que as outras pessoas podem frequentar. Aquela mulher, ela não pode ir no barra shopping, porque ela tem uma enfermidade imunda. Aquela mulher, irmãos, ela não pode andar de cabeça erguida, porque a sua enfermidade a tirou da sociedade. Aquela enfermidade fez com que as pessoas evitassem aquela mulher. E você sabia, meu irmão, que tem muita gente hoje que ela se sente evitada? Evitada por quê? Porque ela se separou, porque ela pecou, porque ela fez algo de errado, né? Porque alguma coisa aconteceu e ela por si própria, ela se sente evitada. Pergunte quem está ao seu lado aí, meu irmão, você já se sentiu evitado? Aquela mulher também, irmãos, é uma mulher discriminada, né? A Bíblia diz, irmãos, que por causa da situação que ela está vivendo, as pessoas a discriminam. E tem pessoas, irmãos, que discriminam as outras. Você sabia disso? Que às vezes até dentro da igreja acontece isso, né? Porque a fulana é separada, porque o fulano separou e tal, porque os filhos não estão na igreja, porque os sonhos não foram realizados. E as pessoas, irmãos, elas estão sendo discriminadas. Discriminadas. Você vê isso, meu irmão, na sociedade que nós vivemos. O camarada hoje, se ele tiver uma determinada idade, ele é o que, meu querido? Ele é discriminado, né? Se você não tiver uma boa fala, um bom conhecimento, às vezes você é o que? Você é discriminado. É por isso, irmãos, que a igreja é um lugar de pessoas doentes. Porque na casa de Deus, irmãos, apesar de poder acontecer, mas a Bíblia diz que Jesus, que é o melhor amigo que eu e você podemos ter, Ele não discrimina ninguém. A sociedade, irmãos, ela discrimina as pessoas. A minha sogra, uns meses atrás, veio para a Bahia, e aí ela não quis ir de avião, né? Aí ela queria ir de ônibus. Aí eu fui na rodoviária, não, minha sogra, vamos lá que eu vou resolver esse negócio para a senhora.
e tal, e vai no guichê, e vai no outro, e olha, meu senhor, ela tem direito à gratuidade. Ah, meu senhor, mas a gratuidade só daqui a 4 meses. Aí se você fala que vai pagar 50%, camarada rapidinho arruma vaga. O que é isso, irmãos? Discriminação. E aquela mulher, irmãos, ela não vê os seus sonhos realizados. Tudo que ela planejou para a sua vida, por causa daquela enfermidade, ela sofre com aquilo e ela está sendo discriminada pelas pessoas, pela sociedade, pela igreja, pelos amigos, pela família, por causa do que ela está passando. E há pessoas, irmãos, que elas também se sentem discriminadas. Por quê? Porque o sonho não foi realizado, porque a vida tem sido dura, porque ela está sofrendo pelas angústias, pelas dores, pelas doenças, ela sofre porque o casamento não vai bem, e isso, irmãos, faz com que ela se sinta discriminada. E aí, irmãos, a gente tem na igreja aquelas pessoas que se sentem discriminadas, porque ela trabalha igual uma condenada na igreja, mas não tem apoio, né? Existem aqueles, irmãos, que eles têm ministérios, mas eles não têm oportunidade. Ele sabe que ele tem ministério, mas ele não tem oportunidade. Aqui também, irmãos, o que eu entendo dessa mulher é uma mulher gasta. Você sabe por quê, irmãos? Porque tem situações que nos gastam. Pergunte quem está ao seu lado, irmão. Tem situação que está te gastando? Tem pastor, meu irmão, que ele se desgasta no culto falando de dízimo, de oferta. Você tem que ser dizimista, meu irmão. Você tem que ofertar, porque se você ofertar, Deus vai te abençoar. Mas, irmãos, ele se desgasta e as pessoas não entendem o princípio da oferta. Tem gente, meu irmão, que se desgasta por ficar pedindo apoio a vida toda. A vida toda ele se desgasta. Vem, meu irmão, ajuda, meu irmão. Tem mulher, meu irmão, que ela se desgasta a vida toda pedindo ajuda, apoio, e nada acontece. Essa mulher, irmãos, ela está desgastada pelo tempo, ela está desgastada pela enfermidade, ela está desgastada pelas promessas que foram feitas e que não foram cumpridas. Você sabia, meu irmão, que hoje na igreja há muitas pessoas que estão gastas pela enfermidade que não cura, pelo projeto que não acontece, pelo chamado que não explode. A pessoa sabe que tem chamado, Deus fez uma promessa, meu filho, o que eu vou fazer, eu vou acontecer, e a coisa não acontece. E por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você se anime, você está desgastado pelas lutas e adversidades. Porque não adianta, meu irmão, você não é super-homem da fé, você não é mulher maravilha. E algumas pessoas, irmãos, eles acham que nós temos que estar sorrindo a todo momento. Mas, irmãos, diga para quem está ao seu lado, meu irmão, você é carne e osso. Apesar, irmãos, de nós termos as questões espirituais, mas somos de carne e osso. É verdade. Alguns meses atrás, irmãos, Deus havia feito uma promessa, e aí eu fiquei todo animado, e aí mandaram eu para a Bahia, e aí eu fui para a Bahia, e aí eu fiquei 30 dias na Bahia, e aí, meu irmão, eu cultuei, eu preguei na igreja, eu fui nos lares, e eu liguei para minha mulher, falei, minha filha, agora a coisa vai acontecer. Quando eu volto para o Rio de Janeiro, meu filho, você não vai mais. Você acha que isso não desgasta, meu irmão? Meu Deus. Quando você tem um sonho, você tem um projeto, você projeta algo, aí o pastor Wilson Júnior ele sonha, e a coisa vai acontecer, e aí quando você acha que a coisa vai explodir, ela não acontece. E aí o que acontece, querido? Você se desgasta. Você se desgasta, querido, quando você aconselha alguém, meu filho, não faz assim, não vai por aqui, não faça isso. E aí a pessoa faz tudo ao contrário daquilo que você aconselhou e falou. Aí você se desgasta. Pergunte quem está falando, você está desgastado aí? Aqui está também, queridos, uma mulher debilitada. Porque o tempo debilita as pessoas, irmãos. Aquela mulher está há 12 anos sofrendo um fluxo de sangue, querido, né? A minha mulher já passa 3, 4 dias aí, meu irmão, já é terrível.
Você já pensou, meu irmão, há 12 anos com fluxo de sangue? Aí ela acorda de manhã, o negócio está lá. Da meio-dia, o negócio está lá. Ela vai dormir, o negócio está lá. E entra a semana, o negócio está lá. Entra mês, o negócio está... Irmãos, há 12 anos, aquele sangramento está naquela mulher. Pergunte quem está ao seu lado dele, meu irmão. Olha para ele e diga, meu irmão, há quanto tempo você está sangrando? Há quanto tempo as situações que estão sangrando? Porque, meu irmão, a gente sangra. Você sabia que o pastor sangra, querido? A pessoa que está ao seu lado, meu irmão, ela sangra. Só que nós aprendemos, a nossa intenção de ser humanos, irmãos, é achar que o problema meu é maior do que está ao meu lado. E a gente aprende, irmão, que na igreja a gente não conta derrota, a gente só conta a bênção. Mas esse irmão que está do seu lado, irmãos, ele está sangrando pelas dificuldades, pelas adversidades, pelas circunstâncias da vida. Você já pensou se a irmã Iesa viesse aqui? Ah, aprendi o nome, ó. Meu irmão, a paz do Senhor, eu vim contar uma derrota para os irmãos. Mas a gente só conta a bênção, meu irmão. Mas cada um de nós temos os nossos sangramentos. São 12 anos, irmãos, que a cura não vem, o milagre não acontece. E o tempo vai gastando a pessoa e você vai se enfraquecendo a cada dia que passa. Essa mulher também, irmãos, ela está vivendo um conflito interno. São os porquês que nós fazemos as perguntas, queridos. Você já se perguntou alguma vez, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu fiz tudo certo, eu orei, eu busquei, eu me esforcei para isso, eu me preparei, eu me entreguei, Senhor, por que aconteceu? Quantos já perguntaram aí? Muitas vezes. Queridos, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Tentando a cura, ela ficou sem nada. Tentando o milagre, ela ficou sem nada. Você sabia, meu irmão, que a igreja está cheia de pessoas que ela tentando a cura, ela tentando a conversão do filho, ela tentando a conversão do marido, ela vai minando as suas forças, ela vai ficando sem nada. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher está sangrando. E talvez aqui nesta noite, meu irmão, no culto do amigo, possa ser que há pessoas que estão também sangrando. Sangrando por quê, pastor? Talvez pelo marido que não lhe dá atenção, pelo filho desobediente, pela calúnia de alguém, por palavras que alguém falou sobre a sua vida. Talvez por alguém que falou pelas costas, né? Mas, queridos, apesar dela tentar fazer tudo certo, na vida daquela mulher dá tudo errado. Porque na vida da gente, querido, né, as pessoas aí fora pregam que o evangelho é um céu de anil, um mar de rosas, mas, queridos, Jesus fala, olha, no mundo você vai ter aflição. E é uma palavra, irmãos, em Isaías, se eu não me engano, que diz, se passares pelas águas, elas não te... Me ajuda aí, irmão. Não te submergirão. E se passares pelo fogo, você sabe o que Deus está dizendo nessa palavra, querido? Você sabe o que Ele está querendo dizer para você? Ele não está dizendo se talvez você passar. Deus não está falando, olha, irmã Iesa, se talvez, minha serva, você passar. Pastor Estevão, se talvez você passar. Deus está dizendo que você vai passar. Mas se você passar pelas águas, elas não te submergirão. E se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Diga para quem está ao seu lado aí, meu irmão, você vai passar, querido. Diga assim, se você não passou, você vai passar. Mas Deus é contigo. Aquela mulher, irmãos, essa mulher é um símbolo de determinação. Porque apesar das lutas e adversidades, ela continua tentando. Apesar das lutas, irmãos, das adversidades, das recusas que o mundo nos faz, de todas as vezes que nós tentamos e não dá certo, o que Deus quer é que você continue tentando. Ontem, irmãos, eu estava lendo uma palavra sobre frustração. Diga para quem está ao seu lado assim, frustração. Pergunte aí para esse queridão que está ao seu lado, meu irmão, você já se frustrou? Eu já me frustrei, você está com vergonha de dizer, mas eu acho que o pastor aqui já se frustrou, o Augusto já se frustrou.
E a Bíblia fala, irmãos, que Davi tem um sonho espetacular, um sonho grandiosíssimo. Qual era o sonho? Era construir uma casa para Deus, uma morada para Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele sonha isso no seu coração, ele tem um desejo no seu coração. Você sabia, meu irmão, que sonhar é bom? Você tem que sonhar, meu querido, né? Pode estar dando tudo errado, mas você tem que sonhar. O negócio lá na Bahia não deu certo, meu irmão, mas eu estou sonhando, né? As coisas não aconteceram como eu queria, eu estou sonhando. A enchente veio e levou tudo que eu tinha, mas eu continuo sonhando. As coisas podem não acontecer, elas não podem dar certo, mas eu vou continuar sonhando. Porque é pior, querido, do que não acontecer o que você quer, é você não ter um sonho, é você não ter um objetivo, né? Há pessoas aqui do seu lado, meu irmão, que perderam tudo, que eles não têm o que eles gostariam de ter, mas eles continuam sonhando. Diga para quem está falando, meu irmão, continue sonhando. E a Bíblia diz, queridos, que Davi tem esse sonho. E aí Deus diz o seguinte: olha, você não vai construir. Se fosse contigo, o que pensar, meu irmão, de Moisés? Conduziu o povo de Israel pelo deserto, né? Um povo tinhoso, desobediente. E aí Deus manda ele subir no monte lá e olha a terra, contempla, mas você não vai entrar na terra. Frustração, meu irmão. Mas, queridos, as frustrações, elas não podem parar o teu sonho. Amém? Diga para quem está ao seu lado, meu irmão, a frustração não vai te parar. Diga, a frustração não vai fazer com que você desista. Amém. Aleluia. E essa mulher, irmãos, apesar da dor, da frustração, das perdas, dos desalentos da vida, ela continua acreditando, ela não desiste. E ela diz em seu coração: se ao menos eu tocar nas suas vestes, irmãos, ela está agarrada no seu milagre, ela está agarrada no seu sonho, ela está enferma, ela está anêmica, ela está recusada por tudo e por todos, ela está sozinha, mas ela continua acreditando que algo bom vai acontecer. Tem pessoas, meu irmão, que qualquer lutinha ele desanima, né? Qualquer coisa ele está desistindo, qualquer coisa ele quer entregar o microfone, ele quer entregar a carteira de membro, ele quer desistir. Meu querido, não desista, porque a qualquer momento Deus ele virá a seu favor. Deus a qualquer momento ele virá ao seu favor. Ela está ferida, mas ela tenta. Ela está com problema, mas ela tenta. Ela cai, mas ela se levanta. Porque, queridos, apesar da queda, a Bíblia diz que o justo cairá, mas não ficará prostrado. Diga para quem está falando, meu irmão, você pode até cair. Diga para ele, querido. Diga, você pode até cair, mas você não ficará prostrado. É a Bíblia que está dizendo, querido. Nós podemos até cair, nós podemos até tropeçar, mas nós não ficaremos prostrados. Louvado seja Deus. E tem pessoa, meu irmão, que ele fica prostrado a vida toda. Irmãos, você cair, você ter uma queda é normal. Você querer desanimar é normal. Mas prostrado para sempre você não pode ficar. Pergunte quem está ao seu lado: você está prostrado, meu irmão? Diga, como é que está a sua vida? Tem áreas que estão prostradas. Ela mesmo ferida, queridos, ela procura uma solução. As circunstâncias, queridos, que cercam aquela mulher, elas não são favoráveis. Talvez você entrou aqui nessa noite e as circunstâncias, elas não são favoráveis. Meu irmão, se eu for olhar a minha vida hoje, da minha esposa, os planos, os projetos, humanamente falando, não são favoráveis. Mas você sabe de uma coisa, queridos? Eu sigo a um Deus que Ele não está nem aí se o negócio é favorável ou desfavorável. Eu sei, queridos, que a qualquer momento Deus ele se levantará ao meu favor. Você pode aplaudir esse Deus, querido?
olhe para cá, quem é essa mulher? Ela não tem passado, não tem raízes. E a Bíblia se refere a ela como a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher que tem a hemorragia. Porque quando você tem um problema, meu irmão, as pessoas, a sociedade, às vezes a igreja, ela vai te enxergar pelo que você tem e não pelo que você é. Irmãos, esse dia eu conversei com um amigo meu, e a gente estava falando de alguns anos atrás. E aí, semana passada, e a gente conversando, falando dos grandes pregadores aí que passaram. E aí eu falei, você se lembra de Jim Swaggart? Alguém lembra aqui? Aí o camarada veio dizer que se lembrava. Ah, pastor, eu lembro, aquele que caiu. Porque quando você tem um problema, meu irmão, é fato as pessoas te enxergarem pelo problema que você tem, mas não pelo que você é. Mas Deus, queridos, quando Ele olha para você, Ele não olha visando o problema que você tem, mas Ele olha conhecendo quem você é. Ah, mas aquele ali é um fracassado, mas Deus está dizendo, mas ele é um vitorioso. Alguém diz, olha, aquele ali é o fulano perdedor, né? As pessoas trocam o nome pelo estigma. Algumas mulheres deixam de ser Maria para serem estigmas. Alguns homens deixam de ser João para serem estigmas, porque as pessoas nos enxergam assim. Mas Deus, quando olha para você, querido, Ele vê um vencedor. Ele olha alguém que tem capacidade. Ele olha e vê alguém que vai alcançar, que apesar das dores, que apesar das feridas, que apesar do sangramento, Ele vai alcançar a cura. E Deus está dizendo para você nessa noite, meu querido, não desista, porque ainda há cura para a sua vida. Você pode dar glória a Deus, querido? Errou, queridos, fica marcado. E aí quando ficamos marcados, nós precisamos proteger a nossa reputação. E aí como é que a gente faz isso? A gente passa a vida tentando provar para os outros que nós não somos aquilo que os outros acham que nós somos. Não é assim, queridos? Né? Quando você fica marcado, meu irmão, você tem que proteger a tua reputação. E aí o problema que vem em seguida é que você vai ter que ficar provando para A e B que você não é aquilo que alguém falou que você era. E aí você passa a vida. E aí, irmãos, vem o desgaste. Essa mulher, irmãos, ela tem um grande problema. Por ser imunda, irmãos, tudo que ela toca é considerado imundo. Você sabia, meus irmãos, que um problema só na sua vida, ele pode afetar várias áreas da sua vida? Você sabia disso? E o outro problema do problema, meu irmão, é que se você focar a sua vida só no problema que você está passando, você não vai resolver os outros. Porque há pessoas, irmãos, que quando tem uma dificuldade, há pessoas que quando eles passam pela crise, eles estão enfrentando a falta de dinheiro, digamos isso, que deve ser um problema de quase todo mundo, né? Falta de dinheiro, crise financeira. Mas Deus não está em crise não, tá, queridos? Aí, meu irmão, ele esquece que ele tem outras áreas para cuidar. Ele tem os filhos, ele tem o casamento, ele tem o ministério, ele tem a igreja, ele tem várias outras coisas que precisam andar. Mas ele se permitiu ser paralisado por causa daquele problema que ele está vivendo. Olha o teu irmão que está ao outro lado. Diga assim, você não está assim não, né? Porque há pessoas, irmãos, que por causa de um problema, ele paralisa os outros. Há poucos dias, irmãos, nós tivemos um problema aí uns meses atrás aí, e as coisas foram piorando, e para acabar de piorar a situação, a enchente veio, levou, e aí vamos mudar daqui porque eu não aguento mais e tal, e aí liga para a dona da casa, vamos entregar a casa, e aí apareceu um negócio aí que a gente foi para saber se era de Deus ou não era, e aí resolvemos ficar. Aí eu falei, olha, para ficar vai ter que mexer na estrutura, vai ter que cutucar o negócio aí para poder ficar. E aí vamos mexer na casa, mas aí tem um problema, não tem dinheiro, como é que faz? E aí vai ter que dar um jeito. Mas irmãos,
não paralisamos a nossa vida. Porque as pessoas que estão na igreja hoje, irmão, ele está todo paralisado. Ele paralisou a vida emocional, ele paralisou a vida sentimental, ele paralisou a vida amorosa, ele paralisou os relacionamentos, mas o problema é que ele deu um só. E por que ele parou as outras áreas? Irmãos, você sabia que tem coisa que Deus não vai fazer mais? Que isso, pastor? Meu irmão. Você sabia que tem áreas que Deus ele não vai atuar, Ele não vai mexer. Por mais que você queira, por mais que você pense, Deus ele não vai fazer. Mas Ele quer fazer coisas maiores em outras áreas. Você conhece a história dos 4 leprosos? Que está lá em 1 Reis? Quantos conhecem aqui? A palavra de Deus diz o quê? Que a cidade estava o quê? Cercada. Ninguém entrava, ninguém saía, não tinha água, não tinha comida, não tinha o que fazer. O povo acuado com medo dos soldados. E aí a Bíblia diz que tem 4 homens leprosos. A Bíblia não diz como é que eles estavam. Mas irmão, lepra naquela época arrancava nariz, orelha, braço, mão. Mas a Bíblia diz que eles falam o seguinte: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. E se nós formos para o arraial dos sírios, nós também vamos morrer. Então, vamos fazer alguma coisa. Meu irmão, faça alguma coisa. Chacoalha o irmão que está falando, meu irmão, faz alguma coisa. Diga assim: sai dessa paralisia em nome de Jesus. Pessoas, irmãos, que estão esperando a morte chegar. Não é o caso do pastor que quer ir para o céu, não, tá? É outro. Porque ele fala aí que quer ir para o céu, mas é outro negócio. Mas, irmãos, há pessoas que de repente tem alguém aqui dentro que ele para.